Bom, pessoal, continuando aqui nossa sequência de podcasts, hoje a gente tem a honra de receber Isabelle Moraes, que tem uma história super bacana. Começou em Minas Gerais, né, a carreira dela, mas isso eu vou deixar para ela mesma contar. Quero te agradecer a presença, né, por estar aqui participando desse projeto junto com a gente, podendo contar um pouco da tua história, né, dos caminhos que você percorreu para chegar até aqui e, de repente, encorajando outras mulheres. Então, ou seja, você tem a formação em jornalismo e o jornalismo é algo muito amplo, né? Então, eu queria saber, assim, você falar um pouquinho de você e o que te levou dentro do jornalismo escolher algo que para a mulher, infelizmente, hoje em dia ainda tem um gargalo bem pequenininho, que é a parte de esportes em geral, né? Sim, primeiro agradecer demais pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de poder falar do jornalismo, né, do esporte. Eu escolhi o esporte quando eu escolhi o jornalismo, assim, foi no começo mesmo, quando eu pensava o que fazer, né, qual curso escolher para minha carreira. Eu lembro que uma amiga minha, Tatá Islane, Tatá falou assim, Bel, porque as pessoas me chamam de Isa hoje em dia no trabalho, né, aqui em São Paulo, mas na minha família eu sou a Bel, porque minha irmã é a Isa, é a Isadora, então eu sou a Isabelle e a Bel. E aí ela falou assim, Bel, você apresenta trabalho tão bem, por que você não faz jornalismo? Isso no ensino médio. Eu falei, pode ser uma boa, eu gosto muito de ler. Nessa época eu tava fazendo um livro sobre uma conquista de um título importante do meu clube, do coração, assim. Então, à medida que iam acontecendo os jogos, eu escrevia sobre... Eu tenho até hoje esse livro assim, um caderno. Eu escrevia crônicas do que aconteceu no jogo, sabe? Assim, informações sobre o elenco. Sem imaginar, Sem né? imaginar, ensino médio. Mas eu escrevia, aconteceu o jogo ali, eu escrevia sobre aquele jogo, o que aconteceu naquele jogo, num caderno. Eu tenho até hoje esse caderno, todo enfeitado, aquele negócio brega, mas todo colado. Falei, caraca, legal. Eu apresento trabalho bem na escola, Tatá, vou pensar no jornalismo. E aí a Tatá falou assim, você adora esporte, tem que ser jornalista esportiva. E soltou, assim. Falei, caraca, eu amo esporte mesmo, assim, é verdade. Porque eu pensava muito em psicologia, arquitetura, eu sempre fui muito de exatas, então eu queria fazer algo na área de exatas. E aí eu passei a pensar com um pouco mais de carinho sobre o jornalismo e pensei, caraca, se eu for jornalista, eu quero trabalhar com esporte, assim. E sempre gostei de assistir a tudo que aparecia na TV, sempre gostei de assistir de esporte. E aí, quando eu tive que decidir mesmo para qual curso tentar a faculdade, eu tentei para o jornalismo. E desde meu primeiro dia na faculdade, eu falava assim, oi, meus amigos até me zoam hoje, me chamam de sou de Tamarandiba, porque a minha cidade é Itamarandíba. E eu me apresentava assim, oi, eu sou Isabelle, sou de Tamarandiba, porque eu falava muito rápido. E meu sonho é ser jornalista esportiva. Quero ser jornalista esportiva, assim, falava super rápido. E aí foi, assim... A Tatá me falou isso do jornalismo esportivo, mas antes eu já tinha pensado em fazer algo com o esporte, sabe? Educação física, algo nesse sentido. Mas ela, de repente, te despertou. Eu acho que ela linkou observar as coisas, assim. Eu acho que eu sempre gostei muito, eu já tinha pensado, porque a gente tem várias fases na vida, né? Do estudante, né? Vai muito do que você tá gostando ali no momento que você quer fazer pra vida toda. Então, eu já tinha pensado no esporte, mas eu ainda não tinha... Algo não tinha me conectado, assim. Cara, que é isso? Então, eu vou fazer isso. E desde quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu quero trabalhar com esporte, assim. Realmente é minha paixão. E eu buscava tanto quais são as minhas paixões, qual que é a minha vocação as minhas vocações, assim, né, pra procurar uma profissão. E o esporte estava ali o tempo todo comigo, sempre. Se fosse tentando ser atleta, que eu já tentei e não consegui, fosse lendo, fosse escrevendo, fosse ouvindo, que eu sempre amei ouvir rádio, ouvir jogo. E aí casou. E fui fazendo tudo com o esporte, graças a Deus, é minha paixão, é muito minha vida, todos os dias. E o fato de falar rápido te ajudou, né? Me ajudou muito, né? Porque meu apelido era Eminem de Itamarandíba. Eu tinha vários apelidos. Um deles era Eminem de Itamarandíba. Porque eu falava muito rápido. E aí, com o tempo, as fonos, que são grandes anjos assim, na minha vida, me ajudaram a falar um pouco mais devagar. Mas eu falava muito rápido, desde muito nova, assim, de embolar as palavras. Acho que isso pode ter me ajudado a ser narradora de alguma forma. Me atrapalhou em alguns momentos que eu falava tão rápido que nem eu me entendia. Mas eu acho que ajudou mais pra começar no rádio, né? Que eu comecei a narrar no rádio. E aí é muito mais rápido, são muitas palavras. E aquela sequência, aquele ritmo alucinante, assim, pra narração no rádio. E aí sobre realmente teu início, né? Eu acho que você já declarou aí que quando linkou o jornalismo ao esporte, foi desde o início da tua faculdade. Então você já entrou. E aí, como é que você começa? Como é que a Isabelle começa narrando futebol e dando start? Acho que foi na tua cidade natal, não foi? Que você começou? Ou no estado de Minas, em alguma cidade específica? Foi em Minas. Eu sou de uma cidade que chama Itamarandíba, fica no norte de Minas.
bem distante da capital, são quase 500 quilômetros de Belo Horizonte, é bem longe. E eu saí de Tamarandiba para BH para estudar jornalismo. E eu comecei a narrar em Belo Horizonte, que foi onde eu estudava. E foi totalmente aleatório, assim, porque eu queria muito trabalhar com esporte. Isso já era, assim, a minha vontade, meu desejo. Eu trabalhava dentro de uma assessoria, dentro da UFMG, que já tinha algumas ligações com o esporte. Então, era assessoria de dentro da Escola de Educação Física. Então, eu já fazia várias disciplinas lá de Educação Física. E, assim, eu comecei a fazer um projeto lá. Enfim, eu já estava envolvida, porque eu adorava fazer todas as disciplinas possíveis. Tanto que eu terminei, a gente tinha uma carga dentro da faculdade, né? E aí, na faculdade pública, você precisa pagar para fazer uma disciplina a mais, né? Então, eu tinha que cumprir uma certa carga de disciplinas que não estavam dentro da comunicação. As eletivas, né? Isso, que pra gente lá na UFMG são chamadas as optativas. Mas são tipo as eletivas. E eu terminei com quase um curso a mais, que foi Educação Física, assim. Eu fui pegando todas as disciplinas possíveis que não tinham vagas para pessoas de outros cursos. Mandava e-mail, pedia pro professor, nem que seja só para assistir. Então, Fisiologia do Exercício, Ensino do Futebol, Treinamento da Tática, História da Educação Física. Fiz tudo que apareceu, Sociologia do Esporte, tudo que apareceu. Psicologia do Esporte, fiz 2. Então, eu amei, assim. E aí, como aparece a narração? Eu já estava nesse projeto dentro da UFMG há um tempo, acho que eu já queria viver a cobertura esportiva, assim. Eu comecei a mandar mensagem e e-mail para todos os lugares possíveis de BH pedindo estágio. Eu mandei mensagem pro Toscano no Facebook, me apresentando pro Toscano, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conversado com ele pessoalmente, só ouvido falar que ele era diretor de esportes da Rádio Inconfidência. Mandei pedindo estágio, ele falou assim, você topa ser narradora de futebol? Eu falei, topo, assim, eu não tava num desespero mais estágio. E aí eu fui lá, ele me contratou, eu fiz várias coisas, fui repórter, comentarista, apresentadora, produtora, até que um dia ele falou, você me prometeu um dia que você narraria, você vai narrar agora. Isso eu tinha talvez uns 4, 5 meses de estágio. E foi quando eu narrei pela primeira vez. E era o sonho do Toscano colocar uma narradora na Rádio Inconfidência. Olha que legal. E até então nunca uma mulher tinha narrado no estado de Minas, assim, no Rádio Mineiro. Tinha o título da primeira mulher, né? No Rádio Mineiro. E eu narrei lá em 2017, foi a minha primeira vez. E aí depois fui fazendo vários outros projetos com a narração, enfim. E hoje é a minha principal atividade, assim. Porque eu já passei por muitas funções diferentes, em lugares diferentes, mas hoje a narração é, de fato, a minha rotina. O foco principal. E aí, qual é a importância do Toscano e da Rádio Inconfidência para a Isabelle? O Toscano é excepcional, assim. O Tosca, ele é meu paizão, sempre vai ser. Eu falo com ele que eu posso ter muitas oportunidades na minha carreira, mas eu acho que nunca... Acho não, tenho certeza. Nunca ninguém vai ser tão importante pra mim como ele foi. Então, todas as vezes que eu consegui uma oportunidade, uma das primeiras pessoas, além da minha família, né, amigos mais próximos, uma das primeiras pessoas pra quem eu mandava mensagem, Tosca, preciso te contar, sempre foi ele, assim, sempre mando mensagem pra ele. Agora, com a minha ida pro Grupo Globo recentemente, mandei, Tosca, eu tô indo pro Grupo Globo pra narrar e tudo mais. Você é o culpado de tudo isso, tal, brinco com ele. Mas porque ele, eu nem era estagiária na época, porque ele me ofereceu pelo Facebook. Eu acho que ele atirava pra todos os lados. Porque eu já conversei com várias mulheres que passaram pela rádio, em muitos momentos diferentes. E o Tosca tá lá, acho que desde 2005. E falava, cara, ele me pediu uma vez pra narrar e eu não dei bola. Eu falei, lógico que não, tá maluco? Narrar no rádio? E você foi louca de aceitar e tal. Eu aceitei e mudou minha vida. Porque eu adoro jornalismo e faço de tudo, assim. Então, eu já fiz muita coisa com produção, edição, fotografia, reportagem, comentarista. Mas o foco não adianta. Mas a narração, ela sempre foi o que mais me desafiou. Porque é onde eu acho que eu tenho mais a crescer, assim, sabe? Com certeza. E é o que tem menos oportunidades também. Então, eu fui repórter em vários lugares. Eu fui comentarista também em vários lugares. Acho que são ambientes que tem mais oportunidades. A gente pode falar um pouco dos comentários, comentarista não tanto assim. Mas a narração é muito específica. É muito difícil. Porque a gente conta no dedo, por exemplo, hoje quantas narradoras a gente certeza. Tem. E o Tosca, ele acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse, assim. Eu acho que tinha que ser, sabe? Ele nunca tinha ouvido falar no meu nome. Eu mandei uma mensagem pelo Facebook. Ele falou, você topa ser narradora? E eu topei. E mudou minha vida, né? Porque graças a isso eu narrei uma Copa do Mundo depois. Eu narrei uma edição de Jogos Olímpicos. Ou seja, foi Tô indo pra mais uma Copa. Isso, né? Então, isso me mostrou muito sobre mim mesma, assim. Eu passei a pensar minha carreira de uma outra forma, porque a narração, ela te faz olhar pra você, pro que você tá entregando, de ritmo de narração, de forma de se expressar. Porque a narração, ela é uma expressão, né? É como você conta o jogo. E isso diz muito sobre quem é você. Porque eu conto o jogo sobre como eu vejo o jogo. É sobre minha ótica de ver o jogo. Sim. Então, assim, o Tosca sempre vai ser a minha maior gratidão, assim, eu tenho certeza que ele sempre vai ser o meu paizão da carreira, assim.
É bem bacana. Em questão de discriminação, você sente isso? Como você mesma já apontou, a gente conta nos dedos as mulheres narradoras, né? Você tem bastante apresentadora, você tem... Enfim, o que você passou por alguma situação assim que te marcou em relação à discriminação, seja numa busca por uma vaga de estágio, de emprego, ou durante o teu dia a dia, no teu trabalho? Eu acho que em muitos momentos, em muitas funções, assim, com a narração, eu acho que é muito um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo de se manter bem, sabe? Com a cabeça boa. Porque pra isso desestabilizar a gente é daqui pra ali. E as pessoas que mandam mensagem, as pessoas que ofendem, elas querem que isso aconteça, né? Elas querem que eu me sinta mal, que eu pare de fazer, porque é pro prazer, assim, não dá pra entender. Logo no começo, como eu comecei a narrar com 20 anos, então eu ainda era estudante de jornalismo. E quando eu narrei pela primeira vez, deu um barulho, assim, na época. Eu lembro que eu participei do Redação Sport TV, eu ainda na Rádio Confidência. E participei de programa de reportagem da ESPN. Eu lembro que quando eu fui narrar pela primeira vez que eu cheguei, tinha um jornalista do estado de Minas dentro da cabine, assim, sabe? Foi um barulho na época sobre a narração. E aí, ao mesmo tempo, a reação que tem em cima daquilo... ela também é grande das pessoas que acompanham o futebol, né? Para além da mídia. Então, eu comecei a receber muitas mensagens, assim. Eu não tinha narrado 2, 3 jogos na vida. E já tinha mensagem ofensiva, críticas, comentários, né? Uma coisa, por exemplo, até outro dia eu respondi um rapaz que me mandou assim... se você me permite, eu queria te dar uma dica sobre o seu grito de gol, enfim. Você vê que a pessoa, talvez ela tenha até um respeito para falar com você. Tudo bem, agradeci... uma percepção de quem ouve. Não, eu tenho que entender. Críticas construtivas, eu tenho que entender a percepção das pessoas que me ouvem. Mas tem gente que não tem a menor noção, o menor bom senso, assim, o menor bom senso. Minha mãe, às vezes, vê uns comentários, eu falo, mãe, não lê, mãe. Mas meu dedo fica coçando, olha o que eles estão falando. Então, assim, mãe, não vê e não responde, não dá moral, assim, sabe? Eu lembro que quando eu narrei pela primeira vez, teve um ouvinte que foi até a rádio, colocou a mão assim na cara do Toscano, falou assim, por que você tá, como que ele falou? Desafiando a tradição da Rádio Inconfidência, com mais de 80 anos, botando uma menina pra narrar aqui. E o Tosca falou assim, não, fala pra ela aqui, eu tava sentado do lado, fala pra ela, pode falar pra ela, tá aí, ó. Aí o cara até murchou assim na hora, foi embora e tal. Mas muito, assim, eu lembro que uma vez eu entrevistei um cara, um ex-jogador com o meu colega. E foi muito legal a entrevista, um ex-zagueiro, assim, cara das antigas. Muito legal a entrevista, eu já conhecia sobre a história dele, mas claro, como uma jornalista, como uma repórter ali naquela condição, eu estudei sobre a vida do cara, ainda mais do que eu sabia pra entrevistar o cara, assim. Eu lembro que isso me marcou muito. Terminou a entrevista, ele virou pro meu colega e falou assim, fulano, ela sabe mesmo de futebol? Eu falei, caraca, não quer dizer que o senhor entrou na sala pensando que eu não saberia? Eu falei, não, primeiro de tudo, assim, se eu tô sentada aqui de frente pro senhor, eu sei de futebol, porque eu trabalho com isso. Fora que, mesmo que eu fosse lá da economia, da editoria de economia, se eu vou entrevistar um cara do esporte, o mínimo, enquanto profissional... É o básico, né? É estudar tudo da vida do cara, assim. E eu lembro direitinho dele virando assim, fulano, ela sabe mesmo de futebol. Isso me marcou tanto, assim, porque eu acho que é como muitas pessoas nos veem, assim, como se a gente não soubesse. E a gente vive todo o tempo sob prova. Sob prova, assim, é uma loucura. As pessoas, elas se surpreendem que eu vou ter conteúdo pra falar ali, que eu sei do que eu tô falando, assim. Quantas e quantas vezes, conversando com pessoas, assim, discutindo futebol, a galera, as pessoas, elas simplesmente se surpreendem que eu sei, assim, caraca, tipo, por que você vai se surpreender? Não é como se eu estivesse falando sobre uma coisa que não é da minha rotina. Eu sou uma jornalista, eu gosto de esporte. O mínimo que eu tenho que fazer, se eu não souber, e a gente já sabe muitas coisas pela nossa rotina, a gente vê muito, lê muito, ouve muito sobre o que a gente trabalha, mas o mínimo que a gente tem que fazer é procurar ainda mais estudar sobre aquilo que é a nossa vida, porque isso é a minha vida todos os dias do ano. Não tem um dia sequer que eu não estou envolvida com esporte de alguma forma. No nosso celular, nos nossos estudos, enfim. E isso me marcou. Mas eu acho que dos comentários, acho que a galera é muito sem noção. Na época da Band, quando eu narrava o Brasileirão Feminino, a gente tinha a hashtag Show do Esporte, que a gente chamava durante a transmissão. Chegou uma hora que eu falei, não vou mais ler.
Porque às vezes eu tava ali narrando o jogo, eu pegava o hashtag Show do Esporte pra tirar alguns comentários legais, pra registrar na transmissão, e tinha tanto xingamento que eu falava assim, cara, isso aqui... E teve um dia que me desestabilizou tanto que eu perdi o foco do jogo, assim. Eu tava imagino, até... porque... Aí eu falei assim, não, Calan, Milene, se vocês quiserem ler, vocês vão ler. Eu não vou mais ler hashtag, porque assim, não dá pra lidar com as pessoas. As pessoas, elas não têm noção. Elas não têm noção que você tem toda uma vida por trás. Então, às vezes, você tá ali, tá acontecendo 1 milhão de coisas na sua vida, você não tá bem. Já não chega bem, seja por uma cólica, sim, por exemplo, sim. sabe? Uma coisa da nossa rotina. Porque, por exemplo, narrar com cólica, ou narrar menstruada, sabe? Aquilo ali, às vezes com a pele... Aquilo ali é horrível fisicamente, com a cabeça doendo. Tem tanta coisa física, mas às vezes tá com problema em casa, com alguém que tá... Teve uma época, por exemplo, que minha mãe tava doente, minha mãe morando no interior de Minas, tava internada, e eu aqui em São Paulo, minha cabeça... Você tem que desconectar. E aí você vê que tanta gente que... E aí você para, foca, trabalha, e as pessoas, elas te xingam como se não tivesse uma vida, como se sua vida fosse só aquelas 2 horas você narrando um jogo, sabe? Não, as pessoas têm que ter respeito pela sua trajetória, pelo tanto que a gente se prepara. Eu acho que no dia a dia também, então, por exemplo, no ano passado eu fui pra Copa como repórter da Rádio Bandeirantes. E teve um episódio, assim, que me marcou muito negativamente na cobertura da Copa, que foi durante uma fanfest, foi no dia da estreia do Brasil e Sérvia, na Copa. E aí, no dia da estreia do Brasil, eu tava lá, isso já era 1h30 da manhã, mais ou menos. A FanFest fechava às 2 da manhã. E a gente tava no ar aqui no Brasil, a gente tava 6 horas à frente. Então, aqui no Brasil, acho que era 6h30 para 7 horas, mais ou menos. E era 1h30 da manhã no Catar, e eu sozinha, cada repórter tinha seus equipamentos. Eu tava ali com meu tripé, celular, LED, microfone posicionada pra fazer as entradas. Já tava até conectada no Skype da rádio. E aí, chegou um segurança, assim... pedindo pra eu sair. Eu falei, não, agora 1h30 da manhã, segurança da FanFest, não era da FIFA, era do Catar, mas que trabalhava na FanFest. Porque eu falei, não, mas 1h30, eu tô ao vivo num programa no Brasil, não posso sair daqui, vocês fecham 2 horas da manhã, ainda tem 30 minutos. E aí ele, não, porque você tem que ir embora. Aí ele começou a gritar comigo. E aí eu já fui ficando mais nervosa, aí comecei a gritar com ele também. Aí ele puxou meu celular. Eu disse, pra quê? Aí eu comecei a gritar com ele também. Não vai pegar nos meus equipamentos, não vai tocar, eu tô dentro do horário, tô num local de trabalho de imprensa. Aí chegou um rapaz da FIFA que não soube conduzir a situação também, porque eu explicava pra ele, vocês têm que cuidar do nosso trabalho. Claro. Eu tô ao vivo no programa no Brasil e faltam 30 minutos pra fechar a FanFest. E aí o que me marcou muito é que tinha um torcedor argentino, bêbado, o que eu... assim, era difícil no Catar porque lá era muito cara a cerveja, mas bêbado. E o mesmo segurança pedindo ao torcedor pra sair. E tocando nos meus equipamentos. Aí ele começou a gritar, tanto eu gritava com ele. E ele começou a gritar em árabe comigo. Ele tava falando em inglês, começou a gritar em árabe. Aí eu fui ficando mais nervosa. E aí eu comecei a chorar, porque eu comecei a catar os meus equipamentos, né, pra poder sair. E chorando de nervoso, porque ele não parava de gritar comigo. E rindo com os caras e falando em árabe. E eu lembro que direitinho, a expressão dele não sai do meu rosto. Eu lembro que eu falava com ele assim, não precisa falar assim comigo, eu tô trabalhando e tal. E eu o dia inteiro na rua, tava extremamente cansada. E eu já chorando, catando minhas coisas, porque eles começaram a puxar as minhas coisas à força. E o cara da FIFA, um banana do meu lado. E aí, eu chorava e falava, não faz isso. E tentando falar inglês e falando em português ao mesmo tempo. E chorando e xingando. Aí ele começou a fazer assim... Nossa, aquilo me queimava. Quanto mais ele gritava comigo e ria com os caras e falava em árabe. Aí eu comecei a falar todos os palavrões em português que vieram na minha cabeça. Por que você não pode fazer? Aí eu falei em português. Esse país de merda! E assim... e aí eu fiquei muito nervosa com isso, porque eles foram me tocando mesmo. E foram me tocando e eu chorando de nervoso e minhas coisas caindo. Eu sei que meu LED tava de um lado, a espuma da Rádio Bandeirantes estava do outro, um pedaço do meu tripé aqui, minhas coisas e bolsa e fio, catando, e o cara da FIFA me ajudando, assim, só andando do meu lado. E o segurança, tipo, 4 ou 5 caras me cercando. E ali eu também entendi que, assim, ainda mais naquele país, era um país que não estava preparado para o trabalho das mulheres, ainda mais mulheres sozinhas e independentes, que eu tava com o meu equipamento. Mas eu acho que são vivências que não podem diminuir o nosso prazer pelo que a gente faz, sabe? Porque é isso que as pessoas querem. O cara, ele quer me mandar uma mensagem durante um jogo, mas ele quer que eu leia essa mensagem. Sim. Por isso que eu falo com a minha mãe, não comenta. Porque esse cara quer que a gente leia. E se a gente comenta, ele sabe que a gente leu. Então eu não vou responder. Claro que você não tem sangue de barata, às vezes dói. Claro. Mas eu faço de tudo pra não responder e focar no meu trabalho, assim. Se eu entendesse que eu não me dedico pro meu trabalho, tudo bem, é uma avaliação que eu faço pessoal. Mas eu sei como me dedico, eu sei como eu estudo e tudo que eu posso estudar e... No que você se prepara mais também, mais do que talvez seria preciso pra eu não errar, pra eu não falhar. Então você tem que muito entender qual é a sua trajetória, quais são as coisas que você faz para se dedicar para aquilo. E eu acho assim, é uma coisa bem controversa,
mas ao mesmo tempo que Instagram, as redes sociais em geral, ela facilitou muita coisa, até tornou a mídia algo mais em conta, ela deu às pessoas um poder de julgo, porque elas entram ali, seja quem for, elas escolhem o que elas querem escrever e acabou. E aí vira uma sequência, parece que é uma onda de ódio que gera, né? Porque aí o outro viu um comentário maldoso em cima, vem o de baixo, vem. E eu acho que nessas horas, porque é assim, falando do que você percorreu na tua carreira, você é uma pessoa jovem, então o que você já galgou na tua carreira, acredite, isso incomoda as pessoas. O ser humano, ele não está acostumado com o sucesso. Sim. Então, assim, até aqui, toda a equipe, é uma coisa que eu às vezes, de longe, esse final de semana em casa, eu estava até comentando, eu tenho 2 filhos, e eu digo, você pega pessoas como Guilherme, Vitória, a Gabi, né, o Gu, todo mundo, são novos e, infelizmente, estão aí expostos para as pessoas baterem. Porque incomoda. Muito mais fácil um neném aí da vida, né? Que nem estuda, nem trabalha. Esse ninguém vai comentar nada, ninguém quer... Agora, a pessoa tem um pouquinho de reconhecimento ou galga por esforço, que muitos não tiveram, por estudo, que muitos não tiveram. Acredito que um pouco de sorte também, acho que tudo na vida, de repente, se você não tivesse tido a coragem, né? Eu acho que a tua história, então, é um ato de coragem, desde mandar uma mensagem até assumir uma coisa que você nunca tinha feito na vida, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que é perfeito o que você falou, não tem nem que ler, sabe? Deleta aquilo ali, apaga, porque as críticas só criticam o que é bom. É claro que a gente tem que diferenciar, por exemplo, o que é crime, né? Crimes cibernéticos. Claro, então, dependendo do que chega para suas redes sociais, você tem que denunciar, você tem que ir na polícia. De resto, é claro, como eu disse, né? Às vezes a gente não tem sangue de barata. Às vezes você fala assim, caraca, vou responder, você acaba respondendo. Uma coisa ou outra passa. Mas eu tentei muito porque, assim, lidar com isso, porque eu comecei a narrar muito cedo. Eu pensava, caraca, será que eu preciso disso? Sabe, no começo, quando eu pensava, será que eu continuo não narrando, assim? Depois eu pensei, não, assim... Sabe, eu não posso abaixar a cabeça pra essas pessoas que não sabem isso aqui na minha vida, sabe? Não sabem como a gente se dedica pra caramba pra fazer as coisas, sabe? Pra transmitir. Falando por nós no Grupo Globo hoje, de mulheres, né? Eu, a Renata Silveira e a Natália Lara. Eu tenho certeza que os meus companheiros, os narradores, todos eles se dedicam, todos eles se preparam. Se eles chegaram onde eles estão, num grupo tão importante de comunicação, eles se prepararam pra isso, são capacitados. Mas eu tenho certeza que o medo deles de errar não é como o nosso medo, sabe? Acho que o nosso medo de errar é muito maior. Porque, às vezes, tem certos tipos de crítica que eu recebo que eu falo assim, não é possível que a pessoa tá falando isso, sabe? De coisas que parece que as pessoas procuram alguma coisa pra criticar, sabe? Pra criticar. E assim, são coisas que pequenas, sabe? Que não precisa pra isso. E aí sempre é uma crítica e depois já vem alguma coisa relacionada à mulher, sabe? Quando já coloca na frase com narração e mulher, já perdeu pra mim toda a moral o comentário. Toda a moral. Porque você pega um bloco como se narração e mulher, isso não combina e a sua opinião é essa e esse é seu argumento pra tudo. E cara, aí as pessoas, quando eu comecei a narrar, as pessoas falavam assim... Nossa, mas pra quem tem... Eu lembro que eu li um comentário assim, pra quem tem... o narrador Detetiá, o Alberto. Pra quem tem o Alberto no Rádio Mineiro, na época era o narrador Detetiá, pra quem não, tem que ouvir essa menina. Assim, gente, pra começar, eu acabei de começar a narração. A primeira narração do Caixa, lá de Itatiaia, do Piquitito, que eu estava... Ninguém nem sabe onde está essa narração. A minha primeira narração tá no YouTube, que eu gosto. Não, mas se não fosse aquela primeira narração, a minha narração não seria o que é hoje. E eu construí muito, eu melhorei muito. Então eu precisei muito que as pessoas entendessem que era um processo. Como a Natália Lara precisa. E como em qualquer profissão. Como a Renata, como a Elane Trevisan, como a Mila Garcia, como a Letícia. Então assim... Em qualquer profissão, qualquer pessoa que critica, o profissional que ele é hoje é o mesmo de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, se é que triste e frustrada a vida, né? Que ele não cresceu. Então, em tudo vai crescer. Ainda mais a narração, que é uma expressão. Então, eu com 20 anos, uma estagiária, ainda aluna de jornalismo... Eu tinha um tipo de conhecimento, de vivência. Hoje eu sou uma mulher muito mais vivida, muito mais independente. Então a forma de eu me expressar hoje é diferente, até com mais segura, confiança, né? Pra fazer aquilo. Exatamente. Eu já passei por várias situações. Então, tudo é uma construção, sabe? As pessoas não entendem essa construção. O que às vezes me pega de raiva quando falam assim: essas narradoras estão imitando os homens. Imitando os homens o quê? Imitar um homem é gritar gol?
Porque vocês querem que eu faça o quê? Invente uma nova forma de narrar? Drive, né? Não é Tem que a gente tá imitando o homem. É que durante todos os anos, durante todas as décadas de rádio no Brasil, de TV no Brasil, só homens narravam. Então, eles criaram um estilo de narração que eu não vou reinventar. Eu não vou aqui gritar gol, sei lá, de trás pra frente. Eu não vou gritar, e aí, chega aí, gol. Não. Existem elementos da narração que são da narração. E as pessoas pensam que a gente tá imitando os homens. Não, é porque vocês só deram a oportunidade dos homens narrarem a vida inteira. O que eu tô fazendo é pegar os elementos da narração, porque eu cresci ouvindo como é uma narração de um jogo, e eu não vou fugir desses elementos centrais de construir a jogada, de começar narrando um pouco mais dentro do meio de campo, de avançar quando chega pelos lados, ir no campo de ataque, o grito de gol, e valorizar o lance. Existem elementos da narração que eu não... Então me pega muito quando fala, tá imitando... Imitar homem é o quê? Imitar homem é ter oportunidade? Então, se imitar homem é ter oportunidade, eu quero imitar homem, porque eu quero ter oportunidade de narrar. Igual, é isso. Eu quero ter oportunidade de fazer o meu trabalho. Porque imitar homem nesse país é ter oportunidade. Então, tudo bem, então a gente tá imitando. Essa parte que você falou de não ter sangue de barata, eu já citei isso aqui num outro podcast, eu faço questão de afirmar. Um técnico até conhecido, um treinador, eu fiz algum comentário elogiando um trabalho X, né, não citando nomes, e aí embaixo ele colocou, sempre ele tem um comentário triste para qualquer coisa maravilhosa que você comente. Parece que, assim, ele é o tal do que procura. E aí falou assim, pelo amor de Deus, como é que pode? Estão acabando com o futebol. Eu não quero nem comentar sobre isso. Aí veio outro embaixo, aquilo de fomentando que eu falei, né? Mas por quê? Você vê como é que uma mulher narra futebol, uma mulher que nunca entrou num vestiário, uma mulher que isso, quer dizer, começou a colocar um monte de coisa, que eu comecei a pensar, aí você fica naquela, responde ou não responde? Aí eu falei, vou responder. Só que eu não o expus, eu fui no particular, eu falei assim, professor, né, porque a gente chama o treinador, ainda mais quem já trabalhou muito dentro de clube, falei, professor, fazer uma pergunta, o que é contra? Não adianta, não tem experiência nenhuma, nunca trabalhou com futebol, nunca sabe o que é um vestiário, como é que vai narrar um jogo? Aí eu falei assim, o que o senhor tem a falar sobre fulano, né, o narrador? Aí ele ficou calado, eu falei, pois é, ele narrava Fórmula 1, né, e alguma vez ele já entrou dentro de algum carro de Fórmula 1? Então, assim, são coisas, é o que eu digo, pra falar, aparecem milhões. Agora, só um parênteses, esse cara aí, ele já narrou algum jogo de futebol? Nunca. Se ele não narrou, como é que ele vai se colocar na posição de criticar um narrador, então? Exatamente. É diferente, por exemplo, se eu falo uma merda gigantesca, né? Sim, se eu brigo com a informação, não posso brigar com a informação. Se eu minto, se eu sou incorreta com alguém. Não, se eu passo uma informação errada, porque também com certeza você já deve ter... Pode acontecer, né? Claro, não tem como. Se ter oportunidade, se corrija dentro do próprio jogo, isso acontece. Agora, se colocar nessa condição de criticar alguém da narração pelo simples fato de ela estar ali... Por ser mulher. Outro dia, chegou um comentário, o Sport TV fez algum post desses que você compartilha com a pessoa que tá marcada e fica nas duas timelines, né? E aí, todos os comentários que chegam no post chegam como notificação pra mim, né? Sim. Assim, caraca. Aí chegou um comentário que, assim, era genial pro mundo preconceituoso, sabe? Era top dos tops, assim. Ele falou, eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas era nesse sentido assim, não dá pra ver mulher narrando, porque quando eu ouço um cara narrando futebol, eu me sinto dentro do campo. Porque como você falava, foi um negócio assim, porque eu sempre sonhei, todo garoto sonha em ser um jogador de futebol. Então, quando eu ouço um cara narrando, ele me coloca dentro do campo e alimenta esse meu sonho. Aí eu pensei, gente, então quer dizer que uma menina nunca pode sonhar em jogar futebol? E ouvir uma mulher narrar futebol. Isso não é importante para muitas meninas, por exemplo, para muitas mulheres que ouvem. Então, o comentário dele foi basicamente assim, olha, nesse meu mundo do futebol, que é um mundo de homens, os homens sonham jogar futebol, não conseguindo, eles querem viver a experiência de ouvir um jogo de futebol na voz de homens, vendo homens narrarem. Então, assim, eles reforçam o mundo, muitas vezes, de que o futebol é um produto de homens com homens para homens, assim. Ponto. E a gente tem que entender que a narração, se a pessoa ela tiver um pouco de sensatez, de parar e pensar, a narração de mulheres é um movimento novo, é recente. Se a gente simplesmente inibir as mulheres de narrarem agora, por exemplo, o cara não gosta de nenhuma que tá aí no ar. Tá bom, se a gente parar de colocar mulheres no ar, não vai aparecer nenhuma mulher que talvez possa te agradar, meu querido. E então quer dizer que não tem que ter? Não é assim, não tem que ter. Porque ninguém virou pra esse cara. Outro dia um cara mandou mensagem assim,
Vocês estão tirando o meu direito de assistir futebol, um negócio assim. Gente, que absurdo. Aí, e pare de narrar, por favor. Só respondi assim, eu nunca te pedi pra parar de fazer nada que você ama. Não te dou esse direito. Muito obrigada, grande abraço. Simples. O cara me pediu pra parar de narrar futebol. Eu já pedi pra alguém de parar de fazer alguma coisa que a pessoa ama. Então, assim, é ter sensatez, é ter respeito. É entender que as mulheres podem narrar. Elas podem narrar. E é um processo, gente. A gente tá em crescimento sempre. Sim. Quantos e quantos narradores falam altas baboseiras em vários lugares. E quantos são muito bons. A gente pode ter narradora que não é boa, pode ter narradora que as pessoas gostam. Da mesma forma que mas a gente não pode, sim, de maneira alguma, impedir as mulheres de tentarem narrar e de terem essas oportunidades, assim. Não pode. E as que estão no ar hoje, eu conheço todas que estão no ar hoje em TVs, todas são muito estudiosas. E todas têm muito medo de errar. Muito medo de errar. Porque parece que a gente anda num fiozinho assim, ó, sempre. E uma pedrinha para as pessoas tacarem na gente, assim, isso pode desestabilizar a gente, sabe? E não pode. Eu acho que o nosso foco tem que ser infinitamente maior do que o do homem, porque a cobrança vem com uma mão muito mais pesada Sim. também do que o homem. Porque um homem, ele nunca escuta, ele pode escutar assim, caraca, que timbre horrível desse cara, caraca, é lento demais, caraca, esse é muito brincalhão no ar, caraca, esse é muito sério, mas ele nunca ouve. Narração e homem não combinam. Eles nunca ouvem isso. Verdade. É o que a gente mais ouve. Então, ou seja, eles tiram a nossa capacidade de fazer uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente pode fazer pela nossa condição de mulher. Ponto final. E o homem nunca ouviu isso. Eu tenho certeza que ninguém nunca falou assim, caraca, narração e homem não combinam. Não, com certeza Nunca não. falaram isso para um homem, né? Por isso que esse tipo de comentário ele é totalmente raso, superficial e de pessoas que não têm um bom senso com o que estão falando e nem respeito pelo outro. Isabelle, assédio. Ah, sim. As pessoas, elas... Redes sociais, principalmente. Eu não tive experiência, tive poucas experiências em estádio, mais como torcedora. Mas em redes sociais. Acho que mais. De comentários, de mensagens. Sim. Uma galera que não tem bom senso com as... Gente, é uma falta de bom senso. De bom senso com as coisas que eu não compreendo, assim. Que eu não compreendo. Mas você já aprendeu também a lidar com isso, né? Que eu acho que também, não sendo uma coisa, como você falou, quando parte para a área do crime em si, Sim, é uma coisa que você tem que aprender a conviver, porque nós vivemos numa sociedade machista e, às vezes, a mulher, por estar exposta, o homem acha que ela pode ser desrespeitada, né? Uhum. Que é diferente da mulher dele, de repente, que está em casa lavando, sim, passando, cozinhando. Sim. Você saiu para a rua para trabalhar, você está exposta e você pode estar propensa a receber qualquer tipo de... Enfim, como é que você se vê profissionalmente hoje, tá sendo respeitada, estando num grupo, o maior grupo, né, questão a nível de Brasil, de força, e acha que você já está pronta, forte o suficiente para deixar um legado e estimular outras mulheres a trilharem um caminho parecido com o seu, ou o mesmo caminho? Assim, profissionalmente eu me sinto muito realizada mesmo. Assim, eu não esperava viver nada do que eu já vivi com pouca idade, ainda com pouca experiência no jornalismo, né? Acho que tenho muito ainda para viver, mas eu não esperava que a essa altura eu já teria vivido tanto, assim. Eu acho que todas as mulheres dentro do jornalismo, elas já deixam algum legado por estarem ali, sabe? De continuarem esse movimento. Eu fico muito chateada quando as pessoas falam que é mimimi. Eu falo assim, gente, já trabalhei numa redação com 15 homens, eu era a única mulher. Eu já estive E isso agora, eu sou de uma novíssima geração, imagine outras, né? Uma redação anterior, antes de voltar pra narração, na verdade. Eu já estive em jogos como repórter de rádio, que atrás do gol a gente tinha 10 homens e 2 mulheres. Então, isso foi a maior parte da minha rotina, trabalhando como repórter de rádio aqui em São Paulo. Pelo menos na minha, já mais recente com a minha geração, contava nos dedos quais eram as mulheres repórteres de rádio. Sempre 1/5, 1/6 da quantidade de homens. E já fiz muitos jogos em que eu era a única mulher, como as repórteres da Band News, por exemplo. Já viveram isso também, que são outras mulheres que trabalham com rádio, de estar ali atrás do gol, de estar numa coletiva de imprensa, muitas e muitas vezes. Então, assim, não é um problema, não é mimimi, se é um problema tão evidente, sabe? Sim. Nós somos minoria em relação à quantidade de homens trabalhando com esporte, falando sobre esporte. Então, a nossa própria vivência, a nossa própria existência dentro da profissão, acho que ela já é um legado. Eu acho que é um legado importante que não só eu, como as outras mulheres narradoras, né, neste momento, que nós estamos deixando para a narração, né? Eu vou viver muito da narração ainda, mas eu me orgulho muito de tudo que a gente trilhou, do que a gente acreditou, de narrar a Copa do Mundo, de narrar Jogos Olímpicos, de narrar na TV, de narrar no rádio, no streaming. Então, assim, são muitas vias diferentes em que nós estamos.
Então, outro dia eu recebi um vídeo de uma menininha gritando gol, assim, isso é tão lindo, sabe? Porque eu não cresci olhando pra narração como uma possibilidade. Quando eu tava no curso de jornalismo, no meu curso, e que me perguntava quais eram os meus maiores sonhos, eu dizia, eu quero ser repórter de campo, e já fui repórter de campo. Eu quero trabalhar numa mesa de debate, quero comentar, já fiz várias mesas de debate. Eu quero cobrir um dia Jogos Olímpicos, que ainda não realizei, mas se Deus quiser, um dia estando numa cobertura de Jogos Olímpicos, que é pra mim a minha maior paixão. Mas eu não colocava narração. Não colocava, mesmo falando muito rápido. Porque simplesmente as pessoas elas não olham para as mulheres e falam assim, caraca, daria uma boa narradora se a menininha fala rápido, sabe? Tô dando um exemplo aleatório. Não, mas talvez olhem pro menino e veem como uma possibilidade. Os próprios estudantes de jornalismo se veem nessa posição. Eu não me via. Então a gente tá criando um movimento em que as meninas vão ligar a televisão, vão ouvir uma mulher narrando um jogo de futebol com a mesma competência de um homem e se cria a possibilidade, cultura. né? Você cria uma cultura. Com certeza. Cria uma cultura, porque eu já recebi muitas mensagens de crianças que já estão sendo inseridas nesse mundo do futebol, ouvindo mulheres narrando, e pra elas isso não é um absurdo. Pra elas não causa uma estranheza, muito pelo contrário, elas adoram, porque é diferente, porque elas ouvem mais os homens. Então, assim, se para as crianças não é uma estranheza, é porque para os adultos preconceituosos, eles aprenderam a ser preconceituosos. Ou então eles cresceram ouvindo tanto futebol narrado por homem que eles não querem simplesmente abrir pro novo, assim. Mas tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças e criar essas culturas. Só para fechar a resposta, acho que sim. A gente tem que reconhecer o legado que a gente constrói todos os dias, né? Acho que trabalhar com esporte, sendo mulher, é criar um legado todos os dias, dos pequenos aos grandes atos, né? Inspirar outras mulheres e como outras gigantescas mulheres do jornalismo esportivo fizeram muito para que hoje eu pudesse narrar um jogo, por exemplo, elas nem imaginavam isso. Eu preciso fazer parte desse ciclo para que as meninas do futuro tenham um espaço mais aberto, para que elas não cheguem numa redação como eu, de ser uma mulher e 15 homens, né? Para que seja mais igual. Uma narração que te marcou muito, a mais importante, até hoje? Ai, tantas narrações me marcaram. Mas assim, a minha primeira narração, foi a mais importante da minha vida. Eu não gosto, detesto minha primeira narração. Nem ouço mais, juro, se não gosto. Mas não gostar é porque você se especializou. É porque eu melhorei tanto, assim, eu fico tão feliz. Mas foi a mais marcante pra mim. Foi a primeira vez que eu narrei. Eu lembro que quando acabou, assim, o jogo, que as luzes rapidamente assim, da Arena Independência apagaram, assim, que eu narrei um jogo do América no Independência. Eu falei assim, caraca, narrei um jogo, assim, eu nunca tinha narrado um jogo inteiro na vida, testava uns lances em casa quando a Tosca falou que eu narraria. Eu acho que mas outros me marcaram muito, o Brasil também nos Jogos Olímpicos, o futebol feminino em 2021 e a seleção brasileira masculina também, Brasil e Suíça na Copa de 2018, foram alguns dos jogos que me marcaram muito. Diferença entre narrar um jogo masculino e um feminino? Depende muito da categoria, por exemplo, né? Então, um jogo do futebol feminino profissional é mais agitado, mais rápido do que um jogo de base masculino, por exemplo, sabe? Um jogo de futebol masculino vai ser mais rápido do que um jogo de base feminino, por exemplo. Mas, no geral, eu acho que é muito mais uma questão pessoal, assim, sabe? Eu adoro narrar futebol masculino e feminino, mas eu tenho uma proximidade muito grande com o feminino, pelas coberturas que eu fiz, assim, desde o começo. Eu lembro que eu escrevia num site de jornalismo colaborativo, assim, nem recebia, assim que eu comecei na faculdade. E eu ia pro Baleião, cara, um estádio de difícil acesso em Belo Horizonte, pra cobrir o América na Série A2 do Brasileirão Feminino, assim. E agora eu vou narrar uma Copa Feminina na TV, sabe? Não que seja mais importante, assim, porque os dois me fizeram crescer muito. Mas eu lembro que era uma dificuldade pra chegar no Baleião e fazer uma matériazinha ali, escrever no site. Eu não tinha nem escalação, eles divulgavam em rede social. Chegava ali na hora e pegava do América na Série A2. E agora eu vou narrar uma Copa do Mundo Feminino na TV, né? Então, são passos muito importantes, assim pra mim. Mas acho que a maior diferença tá mais no meu coração, assim, que eu tenho um envolvimento com o feminino muito forte, eu acho que de propósito mesmo. Bom, incrível falar com você. Para mim foi um desafio, porque uma coisa é a gente entrevistar, né? Fazer uma sequência aqui de perguntas com advogados, com gestores como eu, como médico. Agora, falar com você é brincadeira, né? Isso aí foi uma prova de fogo. E aí, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta.
não quando você começou lá na época do teu estágio, né? Mas vamos encarar o futebol no Brasil com nível de exigência a partir de 2019. Dentro das tuas narrações, em que obviamente você participa desde um fato de não ter uma escalação, né, como você acabou de falar sobre a 2 aí, até 2023, o que você poderia destacar das maiores mudanças, aquilo que você, poxa, foi positivo, não só ligado à tua profissão, como o futebol em geral. E o que você ainda espera? Vamos projetar isso para mais 4 anos. O que você espera tanto no futebol quanto na tua profissão? Eu comecei a cobrir futebol feminino em 2016, escrevendo matérias, assim. E cobri em loco ali mesmo, em 2017, com a América na Série A2. Então, 17 e 18, América na Série A2, o Brasileirão Feminino. E aí, a partir de 19 chegaram o Cruzeiro e Atlético, né? Bom destacar meu contexto de Belo Horizonte, então eu cobria Cruzeiro e Atlético 19, 20. E por onde eu passei, eu sempre tentei escrever sobre futebol feminino. Em alguns lugares por onde eu passei, teve um jornal que a gente criou uma aba do futebol feminino para falar sobre isso regularmente, e de pensar como poderia deixar algo ali. Então, 19 e 20, Cruzeiro, Atlético e América, nas divisões do Brasileirão Feminino, porque o Cruzeiro chega em 2019 e já sobe para 2020. E desde 21, no grupo Bandeirantes, então, não só como repórter, mas narrando o Brasileirão Feminino, 21 e 22. E agora no Grupo Globo, dentre outras atribuições, também a narração do feminino. O que mudou muito nos últimos anos é, para o meu trabalho, lidar com as assessorias, por exemplo. Porque a gente não tinha informação de nada, assim. Hoje você tem press kits bem feitos, que às vezes é um pequeno detalhe, mas um detalhe importante para quem vai transmitir. De as próprias assessorias te ajudarem, te abastecerem com mais informações. Então, só de ter uma assessoria para o feminino, acho que isso é muito importante. Que alguém lida a comunicação do clube que vai estar disposto a ajudar a imprensa com as demandas do feminino. Isso mudou nos últimos anos, porque antes não tinha isso separado, pelo menos quando eu comecei em BH não tinha separado. Dos materiais e nos últimos anos também mais informações sobre as atletas, números das atletas, porque assim, quando eu vou narrar, eu gosto de contar as histórias, eu acho isso lindo, acho que a gente tem que contar as histórias, mas eu tô narrando futebol, eu quero também falar sobre números, sobre estatísticas, porque é futebol, né? É futebol. Então a gente tem que contar sobre isso mudou muito, quantidade de informações, aqui a gente tem acesso, isso pro meu trabalho. Pro jogo em si, acho que mudou muito o profissionalismo, porque eu lembro que eu fiz uma matéria em 2000 e alguma coisa, sobre quais eram as equipes profissionais no Brasil. Profissionais. Era o Sport na época, o Santos... Provavelmente. O Iranduba... Manaus. E o América Mineiro, se não me engano. Sim, eram as únicas equipes que eram profissionais. O que era profissional? É garantir os direitos trabalhistas das atletas, basicamente. Contrato assinado, carteira. E eu lembro que na época eu entrevistei o Marco Aurélio Cunha, que era da CBF, trabalhava com futebol feminino. Eu perguntei assim, o que falta para que seja profissional? Ele, os clubes profissionalizaram. Então, assim, a CBF não se mexia, nem os clubes se mexiam e ninguém era profissional. Então, acho que hoje a gente já tem um cenário melhor de profissionalização, embora o Real Games tenha feito a denúncia recentemente de salários atrasados e tudo mais, mas hoje a gente já tem um perfil muito maior de equipes profissionais, que garantem os direitos trabalhistas das suas atletas. Acho que já é um passo importante também nos últimos anos que a gente conquistou. Mais pra frente, eu quero ver as categorias de base mais bem estabelecidas, as competições ao longo de todo o ano, para garantir a formação das atletas de uma maneira um pouco mais eficiente. Acho que isso vai ser importante. E os próprios clubes continuarem com o processo de seriedade, mas não... Alguns têm uns processos de seriedade bem interessantes, outros desfazem muito rapidamente dos times ou dos projetos. Então, a cada temporada são 20 atletas contratados. Você não dá um ritmo para esse projeto do clube. Eu espero que daqui a 4 anos a gente tenha mais clubes como o Corinthians, que para mim é o grande exemplo de estrutura, de aposta. Você vê que a cada ano o Arthur mexe pouco no elenco porque elas são muito boas, elas têm um estilo de jogo muito claro. Então, que daqui a 4 anos a gente tem uma liga com muitos times como o Corinthians. Para mim, hoje é o grande exemplo para se falar de futebol feminino no Brasil. Até para ter mais competitividade, né? Mais porque competitividade. Hoje em dia, Isabelle, queria te agradecer muito. Você é realmente brilhante. Pode ter certeza que apague os comentários, porque o que falarem é puro, como é que a gente fala? É dor de cotovelo, né? Algo assim nesse sentido. E siga firme aí, porque você em pouco tempo você já conquistou o que você conquistou. Quantos que passam uma vida inteira, a verdade é essa, e não conseguem alcançar e chegar onde você chegou. Então, eu acho que
aquela frase foguete não dá ré? É bem por aí. Firme, arrebente agora na narração das Copas, a gente vai, da Copa, né, dos jogos, a gente vai acompanhar com certeza. Ai, que legal. Obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço, Que venha mais uma Copa. Com certeza. Pessoal, obrigado e até a próxima. Como que você chama? Ana Paula, Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás e é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando via que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar.